Prezados irmãos e irmãs, temos mais este momento soberano para fazermos o nosso estudo bíblico. Quero lembrar que a nível do nosso pastorado do Bumbo, ao longo desta quaresma, tínhamos o programa de todas as semanas termos um estudo bíblico. Antes desta situação do coronavírus ter impossibilitado o encontro massivo de pessoas na igreja, já tivemos 2 sessões de estudos bíblicos. Falamos do fermento e falamos também do arrependimento. Mas, encorajado pela direção da igreja e pela motivação de muitos jovens da igreja, que estão a assumir a tecnologia e a técnica para levar estas imagens, vídeo e som para o domicílio de cada um de vós, então, eis-nos aqui hoje para fazer mais uma gravação de um estudo bíblico. Para isso estou a contar com o mestre César, que vai fazer o som, a música do fundo, que vai preencher este estudo bíblico. Quero apresentar-vos também o irmão Cerqueira, que está cá nos acompanhando e a prestar toda a assistência técnica e logística para este momento. Estão os nossos 2 jovens incansáveis, o catequista Canjundo, cá entre nós o Xexé e o nosso jovem Osvaldo. A todos vós, meus irmãos, a nossa gratidão e espero que este estudo chegue nas melhores condições ao domicílio de cada um dos membros do pastorado do Bumbo e não só. Tomemos uns instantes de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, eis-nos nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, em conformidade com o horário que a família sintonizasse a este programa, para estudarmos o Teu livro, lermos e interpretarmos a Tua palavra em conformidade com o Teu querer. Esteja conosco orientando este estudo todo, em nome e por amor de Cristo nosso Senhor, um com Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, dado o contexto que vivemos, hoje vamos falar do fogo. E alguém perguntará o que o fogo tem a ver com esta situação de estarmos em quarentena em nossas casas, em famílias. Na verdade, hoje vamos falar do fogo. Mas antes quero lembrar que o estado de emergência entra em vigor à meia-noite do dia 27. E quero apelar a todos os fiéis do nosso pastorado a sermos um exemplo no cumprimento escrupuloso do que o regulamento que suporta esta lei do estado de emergência nos vai impor. Sejamos um exemplo no cumprimento escrupuloso das medidas tomadas. Todas elas visam a preservação do maior bem que nós temos, a vida. Então, nada de publicarmos através do Facebook, WhatsApp, fazermos partilhas de textos que nada concorrem para a harmonia social, a paz e a tranquilidade, sobretudo ao espírito da alma molana neste momento. Por que o fogo? É a pergunta que se levanta. O que vamos falar do fogo? Em 2004, a Igreja Evangélica Congregacional em Angola realizou uma grande celebração no município do Andulo, província do Bié. A celebração dos 100 anos da missão do Chileso, uma missão fundada em 1904 pelo missionário Utsit. A celebração deu-se na última semana do mês de julho do ano de 2004. Pessoas vindas das diferentes aldeias, vilas, comunas, municípios do Bié, províncias de Angola e até mesmo do exterior do país, encontrávamos ali na missão do Chileso. Foi uma maravilha. Foi uma grande festa. A festa do reencontro da família, a festa da reconciliação, a festa da reconstrução da missão que até aquela altura tinha sido totalmente destruída. Meus amados no Senhor, a cerimônia teve a sua abertura numa quinta-feira,
e as festividades prolongaram-se até domingo. Durante aqueles dias que ficamos na missão do Chileso, milhares de pessoas, aconteceram muitas coisas. Os coros cantaram hinos de gratidão e louvor a Deus. Tivemos bons cultos com lindos salmos. Tivemos bons cultos com boas orações de intercessão. Tivemos bons cultos com bons mensageiros da palavra de Deus. E num destes dias, num dos cultos vespertinos, foi pregador o saudoso reverendo Joel Chiteculo. Quero lembrar que muitos dos que celebraram aquele centenário da missão do Chileso já não estão entre nós, já repousam na eterna glória. E um deles realmente foi o reverendo Joel, que pregou numa das tardes daquelas festividades do centenário da missão do Chileso. O reverendo Joel Chiteculo era um erudito. Ele falava eloquentemente e falava as verdades do reino de Deus de uma maneira tão sábia que tocava profundamente os corações das pessoas. O reverendo Joel é o meu pai na fé. Foi ele que me convenceu que eu devia lograr mais êxitos como soldado de Cristo e não como um militar, como o meu sonho era de ser. O reverendo Joel foi o pregador naquele desmaio da tarde, como diz o reverendo Andando. Foi um grande sermão e ele falou do fogo. E eu estou lembrado que ele usou o texto de Levítico, capítulo 6, versículo 12, que o fogo não se apagará na tenda do Senhor. Ele falou eloquentemente. E a dada altura, em um mundo, ele disse assim: Ondalu cola, ondalu itame, volonjoviene, ondalu kaikame. Momo, achitava o pinga ondalu, o alikisa o pinga ondalu, etekelimoka pinga ondalu, gonjolia chibiangu, ogutiwalale lokuliangula, ondalu yacho moayota, lomele o pinga ondalu yongiangu. Vou tentar traduzir em português. Ele dizia que não se apague o fogo em vossa casa, que não se apague o fogo nos vossos corações. Quem está habituado a pedir fogo, um dia pode pedir fogo na casa de um bruxo ou de uma bruxa. Imagina que um bruxo, uma bruxa, passou a noite a fazer as suas bruxarias e quando voltou a casa está friorenta e nada mais faz senão aquecer-se. E é naquele fogo que você de manhã vai pedir que ela aqueceu-se, o bruxo ou a bruxa. Você está a levar o fogo de desgraça para a tua casa. Meus amados no Senhor, o fogo que não se apague nas vossas casas, que o fogo continue aceso. E Deus fala isso por intermédio da Santa Escritura, no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, Levítico capítulo 6, versículo 12. No entanto, eu vou começar a leitura no versículo 8, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e aos filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo não se apagará. Meus amados no Senhor, que o fogo que simboliza a presença de Deus, assim como simbolizou a presença de Deus no diálogo
entre Deus e Moisés, através de uma sarça ardente. Que esse fogo não se apague no vosso lar. Que esse fogo não se apague em vossa casa. Que a presença de Deus seja notória no vosso discurso e nas vossas ações. Sobretudo neste momento que estamos reservados em quarentena. Quero lembrar que o fogo tem vários significados na Escritura Sagrada. O fogo é representado na Bíblia em 3 situações específicas. Em geral, quando está-se a tratar da questão do juízo final, quando está-se a falar da purificação das ofertas de expiação e não só, quando também o fogo é falado como demonstração do poder de Deus. Assim, a manifestação do fogo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é relacionado ao símbolo de poder, força, vigor, de purificação e também de juízo à justiça de Deus. A palavra fogo aparece repetidas vezes no texto sagrado, a nossa Bíblia Santa. E esta palavra tem vários significados na Bíblia. Nós podemos ver que em Gênesis, capítulo 15, versículo 7 e 17, Gênesis, capítulo 15, convido os irmãos a terem as suas Bíblias abertas, Gênesis, capítulo 15, versículo 7 a 17. Fala da presença de Deus através deste símbolo do fogo. Estamos lembrados da história ou do episódio em que Deus pede um sacrifício a seu filho, Abraão, e Abraão entende que Deus lhe pedia Isaac para o sacrifício. E Abraão leva seu filho e constrói um holocausto. E, na verdade, o irmão, por uma questão de redução do tempo, pode ler esse texto em Gênesis capítulo 15, começando do versículo 7 até ao versículo 17. Nós vemos ali a presença de Deus. Nós vemos ali a presença de Deus se fazendo notória por este simbolismo do fogo. Já o fogo de Deus também pode ser encontrado na justiça que Deus faz sobre as cidades de Gomorra e Sodoma. Em Gênesis capítulo 19, versículo 24 e seguinte, nós vemos que Deus ordenara a família de Lot, sobrinho de Abraão, a deixar a cidade e que ninguém olhasse para trás, e que as duas cidades, Gomorra e Sodoma, seriam consumidas pelo fogo. E isto aconteceu. Aqui o fogo tem o símbolo de justiça de Deus. Deus faz justiça sobre Sodoma e Gomorra, colocando aquelas cidades abaixo, reduzidas a cinza. O fogo também simboliza Deus. E aqui podemos ver em Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Hebreus 12, 29. O fogo é símbolo de Deus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, diz a Escritura Sagrada. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui vemos o fogo como a representação de Deus. O fogo também representa nosso Senhor Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. E isto pode ser encontrado em segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 8. O irmão pode conferir isso na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 8. E a vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O fogo também é representado nas Escrituras Sagradas como o Espírito Santo. Os irmãos devem ter lembrado que no dia do Pentecostes o Espírito Santo desceu de forma impetuosa como um vento
e foram vistas línguas de fogo pousarem sobre a cabeça de cada um dos apóstolos. Atos, capítulo 2, o irmão pode ler todo o capítulo 2 do livro de Atos. O fogo também representa a palavra de Deus, a palavra de Deus. O irmão pode conferir isso em Jeremias 23, versículo 29, que diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que destroça a penha, não é a minha palavra como fogo. E um outro texto em Lucas 24, 32, que diz: e disseram um para com o outro, porventura não ardia em nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando abria ou falava das Escrituras? Não ardia em nossos corações a palavra como fogo? Então, o fogo também pode representar a palavra de Deus. Vemos também que o fogo das Escrituras Sagradas representa a presença de Deus. O irmão pode conferir isso em 2 Coríntios, capítulo, ou seja, 2 Crônicas, o segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 1 até 2. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2, que diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então, o fogo também representa a presença de Deus na vida das pessoas. Já dissemos que o fogo também representa, ou é simbolismo da justiça ou juízo de Deus. Está lá no livro de Judas, versículo 7. Livro ou epístola de Judas, versículo 7, que diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aqueles que, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. Repito, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aqueles e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. Está lá em Judas, versículo 7. O fogo também é símbolo da purificação. O fogo é símbolo da purificação. Por isso convido o irmão a ler a profecia de Zacarias, capítulo 13, versículo 9, que diz: e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Então, o fogo é também símbolo de purificação. Prezado irmão, por que falar de fogo hoje? É a pergunta provocatória que eu fiz no início desse estudo bíblico. Justamente para que o fogo não se apague. Todos nós conhecemos o valor do fogo. Como é bom aquecer-se. Para quem vive no interior, para mim que cresci no interior, embora parte da minha infância ou adolescência dividi com o litoral, Banguela, no Bito, mas a maior parte da minha infância e adolescência vivi no interior, numa região fria. Quem não conhece o valor do fogo, de aquecer-se num dia de frio ou num dia de chuva, assar maçaroca e em comunhão em volta da família, contar histórias? O fogo tem este valor agregador de colocar a família em volta da mesma lareira e aprender maravilhas do reino de Deus. A nossa mãe, enquanto criança, gostava de contar histórias da Bíblia em volta do fogareiro. Quem cresce no interior certamente sabe como é bom aquecer-se. E no início eu dizia, o reverendo Joel, lá em Chileço, falou do fogo. Chileço é uma zona muito fria. E ali em julho, o frio que faz Chileço é na gíria o frio de rachar. E ele, quando anunciou que o seu tema seria o fogo, aquilo era como confortar as pessoas. E Chileço tem uma especificidade.
É a única missão congregacional que tem as águas termais, águas que brotam da natureza, quentinhas, que desafiam aquele frio. Mesmo debaixo de muito frio, todas as pessoas iam ao rio banhar-se sem grandes problemas. E é desse fogo que eu quero falar, que não se apague nos vossos lares, meus irmãos. Mantenham a chama que simboliza a presença do Senhor em vossas casas acesa. O que quer dizer, não deixem de falar de Deus, não deixem de falar de Jesus, do Espírito Santo. Não deixem de falar da Trindade enquanto passamos por este vale da sombra da morte. Não temos nada a temer, porque a vara do Senhor está conosco para nos consolar e nos reerguer. Por isso, que este fogo inflame os nossos corações e nos dê alento de que o Senhor está entre nós. Ele vai fazer maravilhas. Lembro-me neste momento do reverendo Caju, de uma das canções que ele gostava muito de cantar. E o momento que mais marcou a minha vida foi quando se anunciou as assinaturas da trégua que antevia os acordos do MCS no dia 31 de maio de 1991. Naquele dia houve um culto na missão acadêmica no ano e ele cantava um hino que dizia assim: Ngala wandingila obi como isso, Ngala wandingila obi como isso, Dupanula daqui. Deus fez-me maravilhas, como o hei de agradecer? Deus faz maravilhas eternamente. Por isso, quero convidar que no fim deste estudo bíblico, sobre sugestão do mestre César, vamos entoar um hino de paz, um hino de alegria, o hino 300 em português. Avante, avante, ó crente, soldados de Jesus. É este hino que vamos cantar. Manter a nossa fé firme de que o anjo da morte não vai ferir o seu povo e que sairemos vitoriosos desta situação difícil que remete não só ao nosso país, mas todas as nações a um momento de muita introspecção, a um momento de muita fé e de muita oração. O hino 300 em português, sob sugestão do mestre César.
teus ouvidos aos nossos rogos e atente para as nossas súplicas. Faça com que o fogo que simboliza a tua presença nas nossas vidas arda nos nossos corações, de tal maneira que em momento algum da nossa vida andemos ansiosos com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, porque tu, Senhor, és o Criador da vida e a sustentas. Queremos nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, em conformidade com o horário que este estudo bíblico chegar à casa do teu servo, à casa da tua serva, pedir-te, ó eterno Deus, que permitas que coloquemos todos os meios ao nosso alcance para que a nossa casa não se apague o fogo que simboliza a tua presença nas nossas vidas. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, que é um com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Tenha uma noite descansada, meus irmãos, porque a vida continua. Amém.